Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal e seja muito bem-vindo ao canal Bispo Valmir Paulino. E eu vou continuar o tema. No vídeo passado eu estive falando sobre os falsos profetas. Nesse vídeo eu quero expor algumas doutrinas, alguns ensinos, alguns falsos ensinos e falsas doutrinas que esses falsos profetas pregam. E eu enumerei aqui, meus amigos, 6 doutrinas, 6 ensinos que é muito perigoso para a igreja. Eu quero expor agora mesmo. A primeira doutrina venenosa que eu coloquei aqui é a famosa doutrina da prosperidade. Quem aqui não já ouviu falar da teologia da prosperidade? Talvez você foi até alvo dessa doutrina enganosa. Pois é, meus amigos, a teologia da prosperidade, ela ensina para os seus adeptos, para os seus seguidores, e também ela afeta um número de pessoas com um ensino muito perigoso, que diz que Deus quer enriquecer todos os seus filhos. Aquele que é crente, que é cristão, que serve a Deus, tem que ser rico. E isso é um erro nas Escrituras. Quando a gente vê, meus irmãos, meus amigos, os profetas, muitos profetas eram pobres, pobretões mesmo. Se a gente vê e analisar a vida dos santos apóstolos, todos eram pobres. Eles não eram ricos. Eu entendo que nós temos que usar aqui um equilíbrio. Que equilíbrio? Ir para o outro lado do extremo é agir como franciscanos. Não, nós somos pobres, nós somos franciscanos, fazer voto de pobreza. Nós temos que dar tudo, temos que viver como pobres, andar no meio da rua só com uma roupa. Aí é o outro lado da história. Temos que ter o equilíbrio. Eu entendo que a bênção de Deus afeta todo mundo. A bênção de Deus, a verdadeira prosperidade bíblica, é aquela prosperidade que afeta o corpo, a mente, a alma, o espírito. E às vezes somos marcados por bênçãos materiais. Mas isso, gente, não é para ser doutrina que todo mundo tem que viver, tem que receber, tem que vivenciar. Não. Acreditem, vai ter pessoas que Deus não vai abençoar financeiramente, com negócios. Não vai, gente. Porque também essa prosperidade financeira, essa prosperidade de bens, tem a ver também, com a inteligência. Claro que Deus dá inteligência, Deus dá os dons, mas não é só milagrosa, também ela é intelectual, ela é racional também. Porque se a pessoa não estudar, não ir atrás, não correr atrás, não fazer por onde, ela não vai prosperar, ela não vai crescer financeiramente. Eu não acho errado um cristão pagar o preço, ir atrás e querer crescer financeiramente. Eu não acho errado. Eu acho errado é quando líderes, falsos profetas, pegam essa doutrina e impõem, coloca como regra. Todo mundo tem que viver. Todo mundo tem que ser rico. E a teologia da prosperidade, ela tem 2 roupagens. A primeira roupagem é essa que eu lhe falei. A segunda roupagem, que veio agora, recentemente, nos últimos 7, 8 anos, é a teologia do coach. A teologia do coach prega a mesma coisa, só que eles vão focar, meus amigos, na saúde emocional. Também eles focam na força interior que está dentro de você. Você pode, você vai vencer, você é mais que vencedor, você vai chegar lá. Eles tiram completamente a cruz de Cristo e colocam essa força interior dentro de você. E isso são doutrinas heréticas e doutrinas de falsos profetas. Primeiro ponto, primeiro ensino errado, teologia da prosperidade, com 2 roupagens, teologia da prosperidade e a teologia do coach. Vamos para o segundo ensino herético. Vamos para a segunda doutrina herética. Eu vou colocar meu óculos aqui e eu vou olhar aqui. É o evangelho da hipergraça. O evangelho da hipergraça, ela prega que Deus já te perdoou. É uma graça exagerada. Eu não vou focar muito nesse segundo ponto, porque eu tenho um vídeo só em cima desse tema, tá bom? Mas em linhas gerais, o evangelho da hipergraça
É o evangelho da extravagância da graça, do amor de Deus. Você não precisa fazer confissões, porque Deus já te perdoou. A santificação é um detalhe, eles não focam na santificação. E os falsos profetas pregam isso. Pregam o evangelho da hipergraça. O terceiro ponto dos falsos profetas é o misticismo e revelações extras bíblicas. Um sinal, uma terceira característica de um falso profeta é que ele é místico. Tudo ele usa o misticismo, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ir numa encruzilhada, tem que orar assim, tem que ir dessa forma, tem que pegar o óleo e colocar o óleo debaixo da cama e tal. Inventam uns exageros doidos, sabe? Cheios de misticismo, mas não fica só nos misticismos. Fica nas revelações extra-bíblicas. Revelações extra-bíblicas são aquelas que não tem nada a ver com a Bíblia. Eles falam coisa que não tem respaldo com as Escrituras. Exemplo de ensino de profecias, de revelações extra-bíblicas. Eu fui no inferno, e lá no inferno eu vi que lá tem isso, tem aquilo, e de repente eu me encontrei com o Roberto Marinho. Teve um tempo aí, né, que teve uma falsa profetisa que teve 7 revelações que ela ia ao céu e 14 que ela foi ao inferno. Olha o exagero, gente. Era para ser pelo menos ao contrário. 14 ela foi ao céu e 7 ao inferno. Mas não. O ser humano gosta de curiosidade. Principalmente quando se fala do mundo espiritual e principalmente quando se fala do inferno, de demônios, essas coisas. Desperta a curiosidade. E o falso profeta sabe disso. E eles pegam essas revelações extra-bíblicas e impõem para a igreja, impõem para as pessoas como doutrina, como regra. E está errado. Paulo falou que nós temos que testar os profetas. Nós temos que analisar os profetas, se são de Deus mesmo ou não. Mas isso eu tenho que ter o discernimento de espíritos. Mas não para por aí. Vamos para o quarto ponto. Falsos profetas, muitos deles têm no seu bojo doutrinário o universalismo. O que é a doutrina do universalismo? Eles pregam que todos serão salvos. Não existe julgamento final. Não existe juízo final. Porque Deus amou todos. Deus morreu na cruz por todos. Teve um herege no Brasil, Ed René Kivitz, um tempo ele pregando, ele é um universalista disfarçado. Ele disse mais ou menos assim: não fique pasmo quando você chegar no céu e se de repente se deparar, se encontrar com Hitler. Olha, gente, que absurdo, que heresia. E uma vez um psicólogo ateu perguntando para ele se Deus é amor, que Deus é esse, pastor, que pega um seu filho e lança no inferno? E aí? Aí ele foi responder, o psicólogo ateu. E ele respondeu com um conceito romântico, com um conceito emocional. É assim que todo falso profeta é. Ele é muito romântico, ele pega as pessoas pelo emocionalismo. O falso profeta trabalha muito com o emocional. A resposta dele foi assim: você acha que um pai que ama um filho teria coragem de colocar o próprio filho dentro de um micro-ondas para ser assado? Qual foi a resposta do psicólogo? Jamais, pastor. Então, lhe respondi. O psicólogo respondeu sim. Porque no entendimento dele, Deus não vai lançar ninguém no inferno. A diferença do aquele que ama Jesus, que segue a Jesus, para aquele que não aceitou a Jesus, que ainda está longe de Jesus, é porque nós, cristãos, seguidores de Jesus, que amamos a Deus, estamos mais próximos de Deus, estamos usufruindo das suas bênçãos por esse relacionamento. Mas essa pessoa que está longe de Deus
não significa que ela está perdida 100%. Não, ela está longe, não se relaciona com Deus. Mas um dia todos irão para o céu. Cuidado com o universalismo. O quinto ponto, idolatria ao culto do homem de Deus. Todo falso profeta, ele discursa esses argumentos. Que argumentos? Não toque no ungido de Deus. O ungido de Deus não pode ser questionado, ele não pode ser corrigido. O foco gira em torno do homem de Deus e não de Cristo. O foco é no homem de Deus. O foco é no profeta, o que ele fala. E a palavra dele tem poder, porque o falso profeta coloca as suas palavras em pé de igualdade com as Escrituras. E quando alguém se levanta para corrigi-lo, para repreendê-lo, ele não recebe. Por quê? Porque ele é o profeta. Alguns anos atrás eu vi um vídeo que um irmão que estava lá em um dos cultos lá do Agenor Duque, e o irmão chegou até na plataforma, na ponta da plataforma, e começou a repreender o Agenor Duque. E ele começa a amaldiçoar o pobre do irmão. Ele começa a lançar palavras de morte. Ele diz assim: você nunca vai andar. Você nunca vai andar. O falso profeta é assim, quando ele é corrigido, é repreendido, ele amaldiçoa. Porque tocou, porque feriu, e ele não aceita. Porque na sua igreja, onde ele está, no ambiente onde ele vive, ele quer ser adorado. Existe um culto ao homem de Deus. Falso profeta. Doutrinas erradas. Doutrinas heréticas. Mas não fica só por aqui. Vamos mais, tem mais pontos aqui. Sexto e último. Prega um evangelho antropocêntrico. O homem é o centro de tudo. Deus está sempre atendendo às suas benesses individuais. O centro não é Cristo. O centro não é a soberania de Deus, mas as bênçãos próprias. Deus tem que saciar. Deus tem que abençoar as pessoas. E o falso profeta sempre vai estar pregando, profetizando, revelando em cima do bem-estar. Você vai ser abençoado, você vai ter, em 7 dias Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, ou seja, tudo funciona em torno do homem do centro. O homem está no centro. Eles pregam o evangelho antropocêntrico e não o evangelho cristocêntrico. Pregar Cristo para quê? Pregar santidade para quê? Pregar arrependimento para quê? Confissão, santidade, para quê? Isso não dá ibope. Esses tipos de mensagens cristocêntricas e bíblicas estão fora do vocabulário de um falso profeta. Porque se ele começar a pregar esse tipo de mensagem, ele vai perder o povo. E ele não quer perder o povo, porque a maioria dos falsos profetas estão sustentados em cima de quê? Din-din, rapaz. É em cima do din-din. Eles trabalham, eles vivem em função do money, né? É o money. O Deus deles é o mamon. Meus amigos, é desse jeito. E eu quero trazer algumas palavras de alerta para você. Palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas. Fique longe dos falsos profetas. Haverá falsos mestres entre vós, entre vocês. 2 Pedro 2, versículo 1. E para fechar, 1 João capítulo 4, versículo 1. Provai os espíritos. Provai os pregadores. Provai os profetas. Os espíritos aqui são aqueles que levam a palavra. E eu te pergunto, e aí? Alguma vez você já ouviu algumas doutrinas heréticas? Eu quero que você coloque aqui nos comentários para nós. Interaja com o vídeo. Poste, fale, comente, tá bom? Mas, Bispo Valmir, tem mais. É claro que tem. E muitas doutrinas.
Tem muitos falsos erros, muitas falsas doutrinas, gente. Eu coloquei simplesmente 6 aqui, é porque elas são as mais visíveis, perceptíveis, vivenciadas no nosso meio. Mas tem muito mais. Talvez em outro vídeo eu faça a parte 2. Então vou ficando por aqui, fica na bênção, fica na paz. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal Bispo Valmir. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Aguarde. E eu vou colocar aqui a chave do meu Pix. Qualquer coisa, se você puder estar me abençoando com algum valor, ok? Deus te abençoe. Aguarde os próximos vídeos. Fica na bênção, fica na paz.